Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para o dia 2. Vou contar um pouquinho de como que foi entrar na PM3. Então, assim que eu fiz a definição de entrar, eu estava conversando muito com a comercial pelo WhatsApp e inclusive isso liberou um desconto maior. Então eu indico quem está pesquisando tanto na Terra quanto na PM3 buscar o contato WhatsApp que tem condições melhores do que no site. Então, ou até mesmo nos grupos que tem de mulheres de produtos, grupos de apoio, tem pessoas que têm links com descontos exclusivos, né? Então, não vá direto no site que talvez você consiga uma promoção melhor. E assim que eu entrei na plataforma, foi instantâneo, fiz o pagamento, ele já liberou o curso. Na modalidade que eu fiz, eu tinha que escolher duas formações, aí eu escolhi PM, Product Manager, e a Product Analyst também. Então, só que esse vai ficar para um segundo plano, vou focar agora em PM, que é um curso de 50 horas, aí é um curso longo e esse é o meu objetivo. Então eu entrei na comunidade, achei maravilhosa todo o layout ali, toda a instrução, você recebe os e-mails de orientação de por onde tem que começar, é como se fosse uma plataforma de relacionamento, então você tem um perfil, você faz a sua descrição, você coloca lá o que você quer e se apresenta. Tem uma página específica de boas-vindas. Então foi bem legal, assim, gostei, já vi alguns vídeos introdutórios, me preparei ali, como já estava de noite, falei, vou deixar para começar no outro dia de manhã, para ficar com a cabeça fresca. Então eu me preparei, né, para começar as aulas no momento que eu sou mais produtiva. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim. Fim do dia você já tá cansado, é claro, cada um tem o seu momento ideal para estudar, mas é legal você descobrir qual que é o seu momento mais produtivo. Então, vamos supor que você tem mais atenção no período da manhã. Então, foca o seu momento de foco pela manhã, ele vai ser bem mais produtivo do que você estudar depois do trabalho. Então, isso é bom você ir fazendo testes. Às vezes você vê que você consegue absorver mais de manhã do que à noite. E tem pessoas que são o contrário, absorvem mais à noite do que durante o dia. Então, você saber o horário que você consegue focar mais se você puder escolher, o ideal. Então, como já estava no fim da noite, eu só dei uma olhada ali, porque estava bem ansiosa para saber como é que era. E me preparei para iniciar no dia seguinte a primeira aula ali. Então, essa preparação foi ter um ambiente específico de estudo, então não estar em cima da cama, no sofá, não dar a devida importância, inclusive em questão de postura, né? Sentar num local adequado, porque para você conseguir permanecer mais tempo ali. Então, eu comprei um caderno somente para esse curso, comprei canetas para esse curso, separei post-its aqui, coloquei minha água do meu lado, vou começar, foquei. Então, essas são as primeiras instruções ali para que eu me organizei para iniciar. No primeiro módulo ali, ele tem várias divisões. Eu achei muito legal que eles têm um plano de estudo e aí você vai ticando todas as aulas que você vai vendo. Esse movimento de ticar, ele libera ali uma dopamina para você, uma serotonina, enfim, qualquer um desses hormônios aí que dá uma animação para você fazer. Então tem todo esse acompanhamento e ele dá uma sugestão de quando você deve terminar esse módulo. Então eu coloquei o dia que eu iniciei, ele dá uma previsão de quando você deveria terminar. E o curso em si ele tem uma duração de 12 meses, então é importante você cuidar, né? Mas no meu caso aqui, como eu quero focar minhas atenções somente nisso agora, eu vou conseguir terminar mais rápido que um ano, com certeza, né? Então, nesse primeiro módulo, ele tem a explicação do que é gestão de produto, qual que é a diferença de gestão de produto para gestão de marketing, tipos de empresa de produto e ciclos de vida. Então, a pessoa que está apresentando é um Joca que já é uma referência na área. Eu não sabia muito dele, mas uma amiga falou e comecei a seguir no LinkedIn e agora eu tô acompanhando algumas coisas. Ele escreveu livros, achei bem legal ali essa parte dos professores, porque são pessoas do mercado, né? Então, quando você começa a pesquisar, você já sabe que quem vai dar aula
é uma pessoa bem renomada, né? E a primeira aula ela fala o que é gestão de produto, então ela explica de uma forma bem simplória ali o que significa um produto digital, que é um software que tem usuários. E essa gestão de produtos envolve tanto a questão dos usuários, a receita, o código que vai ser desenvolvido, os custos, a operação em si. E isso tudo fazendo o ciclo de vida do produto. Então, a gestão do produto, ela está muito atrelada à estratégia da empresa com as necessidades do cliente. Então, é a pessoa que vai casar essas duas coisas para ter sucesso, né? E ele mostra uma mandala ali de como as áreas elas se interligam. Então tem a área de tecnologia, né, que é a tecnologia disponível para desenvolver esse produto no momento. Tem a parte da gestão da empresa, né, de fazer esse produto ser viável, que é onde se insere ali o gestor de produto, e também tem o desejável, que é o que o cliente quer, né, que o time de UX faz. Então, quando se fala de gestão de produto, tem que pensar nessa mandala. Tecnologia, o que o cliente quer e o gerente de produto que vai tornar isso viável. Isso eu achei legal porque às vezes quando você pensa em gestão de produto, é uma equipe, não trabalha sozinho. Então é legal ter uma visão assim de precisa ter esses três cargos ali, essas três áreas para desenvolver um produto digital, né? E aí ele fala sobre as etapas, tem a parte do Problem Discover, a parte do Solution Discover e a parte do Delivery. Então acaba tendo uma interconexões entre essas áreas para passar por cada uma delas. Então, Problem Discover, o gestor de produto ali, o PM, vai ver as possibilidades, fazer todo um estudo, junto com o UX. E aí entra pro Solution Discover, que é a parte de ideias para essa solução, é a parte de testar, de criar hipóteses, de fazer o protótipo. E depois a parte do Delivery, que aí quem faz essa entrega é a parte de tecnologia, mas quem faz a validação também é a gestão de produto e o UX. Então, estão muito interligadas essas três áreas, né? Então, esse foi o módulo 2 ali é a gestão de produtos versus a parte do marketing. Então, ele começa introduzindo a parte dos 4 P's do marketing, que é produto, praça, preço e promoção. E ele explica cada um deles. Então, o produto, fazer a gestão do produto, a solução, né, que esse produto vai trazer, alinhado com a empresa e também alinhado com o que o cliente quer. Que o Product Manager, ele é responsável por conseguir intercalar essas duas coisas. Na praça é onde vai ser vendido, então o local que vai ser vendido, se é um site, quais são os canais de venda. O preço, definição de valores, se vai ter como, se vai ter um lançamento, um preço inicial. Promoção é como comunicar que esse produto é uma solução viável para o mercado. Então, como que ele resolve o problema. Então, fica mais direcionado para o pessoal de marketing, para Product Marketing, a parte do preço, promoção e praça, e a parte do produto com o gerente do produto. Então, basicamente é isso. O gestor do produto, ele tem que se alinhar com a estratégia e ele é composto por tecnologia, UX e PM. Então, ele cuida mais ali da parte do engajamento, de fazer o produto dar certo. E a parte do marketing cuida desses outros 3 pilares, que é preço, promoção e praça. E ele define outras formas de receita, né? Contar para o mundo ali que esse produto é um produto bom, que ele é um produto que ele vai resolver uma solução. Então, tem essas diferenciações. E aí tem uma palavrinha nova aqui que eu aprendi, que é churn. Eu já tinha visto isso em algumas, mas eu fui dar uma olhada, porque é um KPI. Então, a empresa ela vai se basear no churn, que é a perda de clientes ao longo do tempo, para saber o que está acontecendo. Então,
tanto o PM quanto o Product Marketing, ele tem que cuidar do churn, eles trabalham em conjunto, mas quem cuida de produtos, gestão de produto, mais para a parte do engajamento, fazer o produto dar certo, resolver os bugs, colocar melhorias, e o Product Marketing vai cuidar mais dessa nova receita, de contar para o mundo que é um produto certo, tanto de uma parte interna ou externa, né? Mas ambos nesse mesmo objetivo de não perder o cliente, tá? Então a gente trabalha em conjunto. E o terceiro módulo, ele fala dos tipos de empresa de produto, que tem empresa digital, ele chamou de tradicional, nascido do digital, e tradicional. Então, o digital, basicamente, são produtos digitais, que é um software, onde a gestão de produto é o core. Então, não existe um produto físico, não existe... ele foi originalmente sempre da internet, sempre do digital, não existe outra forma, né? Como o WhatsApp, como o Google. E tem empresas tradicionais, que são empresas que sempre funcionaram sem a tecnologia. Então, empresas já antigas, né? Que o papel do PM ali seria mostrar como a tecnologia pode ajudar. E tem um módulo intermediário, que são empresas tradicionais, que elas viraram digital. Então, elas nasceram já no meio digital. É como se o que fosse no físico começou a nascer no digital. E aí ele deu N exemplos. Por exemplo, Netflix. O Netflix, basicamente, é a indústria de filmes. E ela não necessariamente precisa de um software, né, da tecnologia em si, mas ela foi nascida ali. Por exemplo, outra coisa é o quinto andar. Existem as empresas, né, que ajudam na alocação de imóveis. Originalmente ela é uma empresa física, que o quinto andar ele nasceu no digital. Então ele transformou essa empresa física no digital. E aí ele deu vários exemplos sobre isso, que vai mostrando pra gente como empresas que podem melhorar ali a experiência, né? E aí ele fala também dos tipos de produto. E aí ele começa a falar de plataforma, que existe plataforma tem algumas diferenciações, plataforma de troca de conteúdo e técnica. Então, plataforma de troca é onde tem um comprador e um vendedor, como se fosse um Mercado Livre, tem um comprador e tem um vendedor do produto ali. Tem plataforma de conteúdo, que tem os consumidores e os anunciantes. E também tem a técnica, que é, pelo que eu percebi, a mais complexa, que é onde tem usuários e os especialistas. Então, o produto, aí ele faz uma diferenciação de produto e de plataforma. O produto, ele tem um tipo de usuário e ele entrega um valor. Já a plataforma, ela pode ter mais de um tipo de usuário e ela pode entregar valores diferenciados e tem uma relação entre eles, né? Então, aí ele deu um exemplo para ficar mais viável ali. Vamos supor, um tipo de produto, aí ele deu um produto fora do ambiente de tecnologia. Um hospital. Tem os especialistas, os médicos, os enfermeiros, e tem as pessoas que vão usar o serviço deles, que são os especialistas. Então, a pessoa vai no médico, precisa do atendimento. E a mesma coisa, aí tem um produto, isso seria, né, a relação usuário-especialista, e que é uma plataforma técnica, né? Agora colocando para o ambiente digital, o Gympass, ele é uma plataforma que tem 3 lados de contato. Então tem as academias que oferecem as atividades e os profissionais que estão especialistas ali dentro. Tem as empresas de RH, que é outro pilar, que eles querem disponibilizar, né, essa função para os funcionários dele ter um valor de entregar, seria o engajamento desses funcionários. Então, você dá esse benefício e deixa os seus funcionários mais engajados. Esse seria a entrega de valor ali da participação da empresa. Essas empresas também, elas investem um valor para participar, né, dentro do Gympass. Os usuários seriam os funcionários dessas empresas, que eles vão ter o benefício ali de usar de uma forma
melhor, mais vantajosa, na verdade, do que se ele fechasse diretamente com uma academia, por N benefícios que tem dentro da plataforma do Gympass. Então, tem 3 lados a plataforma, sempre tendo uma relação de qual que é o valor entregue. Né? Então, achei legal entender dessa forma. E tem plataformas que são super complexas, que podem ter mais de 3, mais pontos de troca ali de pessoas envolvidas. Por isso que quando ele fala em plataforma, pode ter mais de um usuário, né, usando ali. Um outro tópico que colocou é a diferença de projeto e produto. Eu sou formada em gestão de projetos também. E aí tudo iniciou, eu fiquei sabendo sobre essa área quando eu estudei isso. E aí também é interessante fazer essa diferenciação porque não trabalha da mesma forma. Então, às vezes você pode achar que é muito similar, mas não, é bem diferente. Né? Eu já trabalhei com a parte de gestão de projetos. Quando eu trabalhava, eu entrei como trainee numa empresa que fazia congressos médicos e lá a gente tinha o produto, era, na verdade, ali o projeto, eram os eventos. Evento tem uma data definida para ser entregue. Ele tem um escopo mais definido, que é diferente de um produto digital, que ele vai se desenvolvendo conforme as análises, as avaliações, os resultados. Então, tem algumas coisas para se comparar. O projeto ele tem um foco na entrega. Então, você tem que entregar o evento. Você tem que entregar o evento naquela data com tudo que foi colocado para ser entregue. O produto, ele tem foco no resultado. Então, qual é o resultado que esse produto vai gerar? Não é simplesmente entregar, né? O caminho, agora projeto, o caminho ele é mais definido. Você faz um planejamento, você sabe o que tem que cumprir ali. O objetivo do produto, ele vai sendo alinhado conforme você vai fazendo testes e validações, o que funciona e o que não funciona, tá? Então, esse planejamento, tem um planejamento sim, mas ele vai sendo ajustado conforme esses testes e validações, diferente do projeto que geralmente não muda muito esse escopo, né? Ele fica ali. Então, o projeto tem um cenário mais previsível e produto tem um cenário mais imprevisível, mais volátil, ele muda mais, né? Ele vai trabalhando conforme ali as necessidades. Outro exemplo que ele deu que eu achei interessante é a diferenciação de projeto para produto. Um prédio, a construção de um prédio. Então, o projeto, fazer esse lançamento é um projeto. Fazer a construção é um projeto. Entregar as chaves ali é um projeto. E depois que você faz esse projeto, ele finalizou, certo? Finalizou, tem uma data de entrega. Agora, o produto, o prédio, ele tem os produtos também. Então, quando você faz a entrega de um prédio, depois tem a manutenção, que seria um produto, digamos assim. Tem a parte de fazer o aluguel desses apartamentos. Tem a parte de fazer a venda desses apartamentos. São produtos que foram originados através do projeto inicial, né? Então, a diferenciação ali, produto digital é um software e produto físico é um hardware. Aí ele já entra em outro exemplo para a gente entender as diferenciações, né? Produto digital, produto físico. E aí aqui parece simples a definição, mas é legal reforçar. Então, um produto digital, que é um software, ele tem um desenvolvimento mais ágil, mais rápido. Um produto físico, que é um hardware, ele tem um desenvolvimento mais lento. Eu gostei muito do exemplo que ele deu do Chrome, o navegador da internet, e do Chromecast, que é um aparelho físico que você coloca na televisão ali para fazer conexões. Que aí eu consegui captar exatamente o que seria um digital e um físico, né? Do mesmo produto, enfim, similares. No produto digital, são ciclos rápidos de feedback. Você consegue testar e rodar e pegar opiniões ali mais rápido do que o feedback do produto físico, que precisa testar, tem uma logística envolvida, é muito diferente também.
Então, as melhorias no produto digital, elas são mais rápidas, né? Elas conseguem fazer num curto prazo. Já num produto físico não é tão rápido assim, porque tem uma produção, uma escala de produção que é feita em cima de um produto físico. Você não consegue mudar do dia para a noite. Ah, agora vai mudar o botão assim, assim, assado. Não é tão rápido quanto se comparado com um software. O produto digital, ele pode ser liberado em etapas, já um produto físico não. Ele precisa tá o produto pronto, ele todo pronto para você realizar a entrega, né? No digital você tem um controle maior dessa questão dos valores, já no físico não. Então o investimento é alto e você não tem tanto controle se você comparar com o físico. Né? E aí foi para o quarto módulo que fala de ciclo de vida do produto. Aí ele explica uma onda ali, que é a curva S, que é bem comum, eu já vi em alguns lugares, e aí ele explica que o início dessa onda é a parte de inovação, enquanto está em desenvolvimento é o crescimento, e a parte de maturidade. E aí essa curva ela é dividida em os inovadores, que são as pessoas que gostam de experimentar uma novidade. Depois vem os primeiros adeptos, que usa muito o termo early adopters, que são pessoas que vê uma finalidade, uma vantagem de testar esses produtos. E tem a maioria inicial, que seria a próxima etapa. Entre essas duas etapas existe um abismo, que alguns produtos eles ficam só até ali pessoas que os primeiros adeptos, e eles não passam para uma maioria inicial, que seria a escalada, né, desses produtos. Eles não passam dessa etapa. E aí tem livros, né, falando como passar do abismo e tudo mais, ele deu algumas indicações. Depois dessa maioria inicial tem a maioria tardia e depois tem os retardatários, que são pessoas que usam depois que todo mundo já usou. E nessa curva S, ele explica que tem inovação, crescimento, maturidade, e dependendo do produto, ele pode ter o fim do produto, né, que eles chamam de sunset, que é onde o produto é descontinuado. E para finalizar, ele falou sobre a matriz BCG, que é uma referência ali de como você pode usar no dia a dia e que tem 4 quadrantes. Então, tem um quadrante de apostas, que na curva S é comparado à inovação. Tem um quadrante de estrelas, que é comparado ao crescimento da curva S. Tem o quadrante de vaca leiteira, que é comparado na curva S ao de maturidade. Tem o abacaxi, que é esse declínio do produto, né, onde o produto morre, é descontinuado. No primeiro quadrante, que é onde você está apostando, ele fala muito que você tem que ter desenvolvimento da plataforma, você precisa ter muitos devs operando. Na parte de operação, você não precisa investir tanta carta, porque você nem sabe se esse produto vai dar certo. Então, você tem que fazer uma operação para funcionar. E tem que investir bastante em marketing nessa parte. Então, uma das metodologias usadas aqui é utilizar o OKR. Você constrói, mede e vai aprendendo com o produto para você achar o produto certo, que é o Market Fit, que é alguma das aulas na frente, que ainda não tem muito conhecimento, mas basicamente é achar o produto certo. Depois tem, quando você vai evoluindo, que é a parte do crescimento, o produto estrelas, tem um produto que é estrela, que o objetivo ali é desenvolver, escalar. Então você precisa continuar muito o desenvolvimento da plataforma, precisa ter uma operação para escalar, para dar conta desse aumento ali no engajamento, né, no uso desse produto, investir muito em marketing, e você pode usar algumas metodologias como o roadmap para você saber quais são os pontos, definir os problemas que você tem que resolver, e o OKR para as métricas também. E aí depois que passa por isso, a ideia é que os produtos fiquem no módulo de maturidade, de vaca leiteira, e aí você não precisa desenvolver mais tanta plataforma, porque ela já está estável, digamos assim, mas a operação ela continua, a operação ela deve ser constante e automatizada. E o marketing, ele já se mantém, então você não precisa ficar investindo tanto mais em marketing, porque ele já está consolidado no mercado, digamos assim, mas você continua fazendo. O OKR,
aqui a ideia é que você já não precise mais de tanto roadmap para resolver os produtos, mais focado no, nos OKRs, nas métricas, né, que você tem que seguir ali. E basicamente esse primeiro módulo falou disso. Eu achei o conteúdo legal, não foi cansativo, levei uma manhã para fazer. Esse daqui é o resumo dessa primeira etapa que eu fiz, tá bom?